Olá! Hoje nós trataremos sobre as alterações legais nas eleições de 2020 e nós vamos abordar o tema da composição das vagas para os vereadores eleitos. No Brasil, as eleições funcionam de duas formas, pelo sistema majoritário e pelo sistema proporcional. No sistema majoritário, é eleito o candidato que obtiver mais voto. É o exemplo, o presidente da República, os senadores, os governadores e os prefeitos. Já nas eleições proporcionais, a composição das vagas obedece um cálculo que leva em consideração o número de votos que o partido político obteve. O tema desse vídeo tratará sobre as eleições proporcionais, mais especificamente sobre as eleições dos vereadores. Antes de nós tratarmos sobre as duas fases para compor as vagas dos vereadores, nós trataremos sobre as regras sobre as coligações partidárias, também falaremos sobre o limite de vagas que cada partido pode registrar por candidato e também abordaremos alguns conceitos importantes para entender o cálculo da composição de vereadores. Nós trataremos agora sobre as coligações partidárias. As alterações foram provocadas pela Emenda Constitucional número 97 de 2017 e ficou da seguinte maneira: as coligações partidárias para as eleições proporcionais estão proibidas, porém, para as eleições majoritárias, elas serão mantidas. Você se lembra que eu falei que no sistema proporcional as eleições são proporcionais ao número de votos dos partidos? Essa emenda que eu acabei de mencionar, ela mudou justamente isso, porque agora as eleições proporcionais não dependem mais das coligações partidárias, e sim apenas do número de votos dos partidos políticos. Agora, nós vamos ver o novo limite para o número de vagas que o partido político pode registrar para os seus candidatos. Cada partido ou coligação poderá registrar candidatos para a Câmara dos Deputados, a Câmara Legislativa, as Assembleias Legislativas e as câmaras municipais, no total de até 150% do número de lugares a preencher, salvo uma hipótese. Essa hipótese é o caso do município de João Pinheiro. Vamos ver? Nos municípios de até 100 mil eleitores, os partidos poderão registrar candidatos no total de até 200% do número de lugares a preencher. Como exemplo, se um município tivesse 13 vereadores, ou seja, 13 vagas, 200% significaria que ele poderia preencher o número de candidatos com 26 vagas. Agora, nós vamos tratar de alguns conceitos importantes para entender a distribuição das vagas dos vereadores eleitos. Votos válidos. Votos dados aos candidatos regularmente inscritos e às legendas partidárias. Quociente eleitoral. É obtido dividindo-se o número de votos válidos apurados pelo de lugares a preencher em cada circunscrição eleitoral. Quociente partidário. É obtido dividindo-se pelo quociente eleitoral o número de votos válidos dados sobre a mesma legenda ou coligação de legendas, desprezada a fração. Agora, finalmente, nós trataremos da distribuição das vagas para os vereadores. E essa distribuição ocorre em duas fases. Vamos ver? Na primeira fase, estarão eleitos entre os candidatos registrados pelo partido que obteve votos em número igual ou superior a 10% do quociente eleitoral, que é a divisão dos votos válidos pelos lugares a preencher para o cargo, ou seja, a quantidade de votos necessárias para preencher cada vaga, na ordem da votação nominal que cada um tenha recebido. Vamos ao exemplo. Em certo município, o número de votos válidos, ou seja, os votos nos candidatos e no partido, desconsiderando os votos brancos e nulos, é de 15 mil, e o número de vagas para vereadores naquela região é de 10. Isso significa que se nós dividirmos os votos válidos pelo número de vagas na Câmara, nós obteremos quanto de voto é preciso para conquistar uma vaga naquela Câmara. Isso se chama quociente eleitoral. Então, o quociente eleitoral seria 15 mil dividido por 10, que é igual a 1.500. Recapitulando, o quociente eleitoral é o número de votos que o partido político precisa para compor cada vaga para vereador. Isso significa que a cada 1.500 votos que o partido obtiver, ele pode conquistar uma vaga na Câmara
e quem vai compor essa vaga é quem estiver na ordem da votação. Se o partido tiver 3.000 votos, ele tem direito a 2 vagas, porque é preciso 1.500 votos para ocupar cada vaga nesse exemplo. A segunda fase da distribuição haverá preenchimento das vagas que sobraram, ou seja, nesse ano, todos os partidos que participaram da eleição poderão concorrer às sobras. No nosso exemplo, uma Câmara que tivesse 10 vagas para vereadores poderia, numa primeira fase, por exemplo, ocupar 6 vagas e sobrariam 4 vagas para serem ocupadas na próxima fase. E como será esse cálculo? Vamos ver agora. Primeiro, pegaremos todos os votos de cada partido e faremos o seguinte cálculo. As sobras serão os votos válidos que o partido recebeu, dividido pelas vagas ocupadas na primeira fase. Esse valor é obtido pelo cálculo do coeficiente partidário, desconsiderando a parte decimal, mais 1. Lembrando que o quociente partidário é o número de votos que o partido obteve, dividido pelo quociente eleitoral, desprezando a parte fracionária. E, por sua vez, o quociente eleitoral é o número de votos válidos divididos pelas vagas. Parece complicado, mas aplicando os exemplos nós vamos entender melhor. Após fazer esse cálculo para todos os partidos, o partido que apresentar a maior média terá um lugar a preencher, desde que tenha candidato que atenda à exigência de votação nominal mínima de 10% do quociente eleitoral. E isso vai se repetir para cada um dos lugares a preencher. Vamos ao exemplo. Nós temos os votos válidos de 40.150, como nós vemos na tabela. São 11 vagas que estamos considerando. O quociente eleitoral, que são os votos válidos dividido pelas vagas, é o seguinte: 40.150 dividido por 11, e nós temos o resultado de 3.650. Agora, na tabela, nós vamos ver o número de votos que cada partido obteve. O partido 1 obteve 10.700 votos. O partido 2 obteve 8.390. O partido 3 obteve 6.300. O partido 4 obteve 5.100. O partido 5 obteve 3.600. O partido 6 obteve 3.200. E o partido 7 obteve 2.860. Você se lembra como é feito o cálculo na primeira fase? Vamos lá? Nós precisamos do quociente eleitoral, ou seja, a quantidade de votos necessária para preencher cada vaga. Como aqui estamos analisando cada partido, se dividirmos os votos do partido pelo quociente eleitoral, descobriremos quantas vagas cada partido obterá para vereadores, ou seja, o quociente partidário. Lembrando que nós desconsideraremos a parte fracionária. Agora, podemos preencher esse quociente partidário. Vamos ao primeiro exemplo. O partido 1 terá o quociente partidário, que é igual aos votos do partido dividido pelo quociente eleitoral, ou seja, 10.700 dividido por 3.650, que é igual a 2,931507. O que significa isso? Significa que na primeira fase esse partido terá direito a 2 vagas. Agora nós vamos descobrir quantas vagas cada partido terá direito, repetindo o mesmo cálculo para os outros partidos do exemplo. O partido 2 terá direito a 2 vagas, o partido 3 terá direito a 1 vaga, o partido 4 terá direito a 1 vaga também, e os demais partidos não terão direito à vaga, pelo menos nessa fase. Agora que nós sabemos quantas vagas foram ocupadas na primeira fase, nós saberemos quantas vagas sobrariam para a próxima fase. Você se lembra como é o cálculo para a segunda fase? Vamos lembrar? As sobras são os votos válidos que o partido recebeu, dividido pelo número de lugares preenchidos na primeira fase, mais 1. Com isso, nós teremos todas as médias dos partidos políticos e nós poderemos distribuir as vagas de acordo com a maior média, lembrando que cada candidato deverá obter pelo menos 10% dos votos previstos no quociente eleitoral. E as demais vagas serão preenchidas de forma sucessiva. Agora, com a segunda tabela, podemos verificar como será o preenchimento das vagas que sobraram. Vamos ao exemplo. O partido 1 obterá a seguinte média para considerar a ocupação das sobras. As sobras serão
as vagas do partido dividido pelas vagas ocupadas na primeira fase mais 1. Ou seja, 10.700 dividido por 2 mais 1 é igual à média 3.566 para o partido 1. Essa média, como eu falei, servirá de base para distribuir as vagas. Quem tiver maior média, ocupará cada vaga. Agora, nós vamos ver as outras médias dos outros partidos para distribuirmos todas as vagas. Vamos lá? O partido que obteve a maior média no nosso exemplo foi o partido 5, com a média de 3.600 e, portanto, ocupa a primeira vaga dessa sobra. O partido que obteve a segunda vaga foi o partido 1, com média 3.567. O partido que obteve a terceira vaga foi o partido 6, com média 3.200. O partido que obteve a quarta vaga foi o partido 3, com média 3.150. O partido que obteve a quinta e última vaga foi o partido 7, com média 2.860. Agora, nós trataremos de algumas hipóteses caso não tenham sido preenchidas as vagas ainda. Quando não houver mais partidos ou coligações com candidatos que atendam às exigências de possuir maior média e ter candidato que atenda à exigência de votação nominal mínima de 10% do quociente eleitoral, as cadeiras serão distribuídas aos partidos que apresentarem as maiores médias, como as que eu mostrei. Outro caso é que, havendo empate, haver-se-á por eleito o candidato mais idoso. E ainda uma outra hipótese é que, se nenhum partido ou coligação alcançar o quociente eleitoral, serão eleitos, até serem preenchidos todos os lugares, os candidatos mais votados. Por hoje é só, eu espero que você tenha aproveitado. Se você gostou do vídeo, você pode curtir, compartilhar com seus amigos e também nos seguir nas redes sociais. O nosso próximo tema que nós vamos abordar será a respeito da propaganda eleitoral. Eu espero você até lá.